Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, e depois Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 5. Diz assim a Bíblia, começando em Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Agora, Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 5, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Ore comigo. Deus eterno Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Agora peço, junto com os meus irmãos, que Tu venha falar conosco, ensinar-nos as Tuas verdades. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Por favor, se assente, meu irmão, e preste atenção no que Deus quer falar a você. Uma das verdades que temos aprendido aqui durante as nossas sextas-feiras é que a gente pode somente o que o amor pode. Nós não podemos nada fora daquilo que Deus diz que nós podemos. E muitas vezes, por não termos a compreensão da dimensão desta afirmação, nós também temos dificuldade de lidarmos com a fé. Porque se também podemos apenas o que o amor pode, a Bíblia vai dizer que a fé também, ela só pode o que o amor pode. Porque lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que Paulo está dizendo? Paulo escreve a carta de Gálatas para repreender os crentes da Galácia, que estavam retornando às práticas legalistas da lei de Moisés. E esse versículo é muito esclarecedor, porque Paulo diz o seguinte: diante de Deus, nem os que seguem a lei, os da circuncisão, nem os que não seguem a lei, os que são da incircuncisão, têm valor algum. Mas o que diante de Deus tem de fato valor é aqueles que se utilizam da fé que atua pelo amor. E se nós entendermos nesse início de reflexão essa verdade, nós vamos poder caminhar de maneira muito produtiva dentro do que Deus quer nos ensinar a partir dos textos que nós fizemos a leitura. Porque não existe aquele tipo de fé que muitas pessoas acham que existe, que coloca Deus contra a parede. Eu já ouvi muitas pessoas falarem da fé de uma forma assim, que Deus, Ele é obrigado a agir. Por quê? Porque de fato
alguém alcançou um nível de fé tão grande que agora vai torcer o braço de Deus, como que se Deus tivesse assim, a fé fosse uma criptonita gospel, que nós vamos poder usar contra Deus e Ele então agir ao nosso bel prazer, do jeito que nós quisermos, porque nós alcançamos uma fé que vai estar movimentando a Deus. E tem pessoas que se utilizam assim de textos os mais variados, mas talvez o mais conhecido deles para fundamentar, basear essa ideia que é totalmente antibíblica, podemos dizer, porque é uma interpretação muito única e pessoal da pessoa a partir de uma leitura, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia acaba tentando traduzir ou interpretar aquilo que Deus ensinou e a palavra de Deus ensina para ter o significado que nós queremos que ela tenha. Por exemplo, lá, e é esse o texto que muitos usam, em Êxodo 32, quando o Senhor está dando a lei a Moisés, e ele está lá no monte, orando ao Senhor, e o Senhor já tinha na sua onisciência sabido que o povo de Israel tinha pecado, tinha feito bezerro de ouro, estavam lá fazendo um culto ao bezerro de ouro, e antes mesmo de Moisés descer do monte, ele faz uma proposta para Moisés: Moisés, vou destruir o povo, esse povo é duro, esse povo é mau, vou destruir todos eles e vou começar de você uma grande nação. Você vai ser de quem eu vou me utilizar para começar a partir de você fazer uma grande nação. E ele então vai interceder pelo povo de Israel. E ali as pessoas se utilizam dessa passagem, né, para querer, não, olha Moisés, né, com a sua fé, com o seu cajado, ele colocou Deus contra a parede. Meu irmão, pensa comigo, a nossa interpretação, a nossa tradução da palavra de Deus, ela precisa ser coerente com aquilo que nós cremos em Deus. Será que foi isso mesmo? Será que Deus não está nos mostrando ali uma das verdades mais profundas que nós precisamos aprender em nossa relação? Será que era Deus que precisava ser convencido, ou Moisés que precisava alcançar a consciência? Era Deus que não sabia, ou era Moisés que precisava ter a plena consciência do seu papel agora que ele estava iniciando a sua caminhada junto com o povo de Israel? Era Moisés, meu irmão, que precisava ter essa consciência, e ele precisava estar se colocando inteiro diante de Deus em favor daquele povo, que era o povo que ele ia conduzir por 40 anos no deserto. E Deus então age daquela forma para que Moisés dê a resposta que o Senhor queria que ele desse. Porque muitos de nós, se tivéssemos a possibilidade de responder a Deus, se Ele nos desse essa alternativa, nós não pensaríamos duas vezes. Se o Senhor chegasse e disse: ó, a tua família é muito dura, faz o seguinte, segue a tua vida sem a tua família. Você crê em mim, você é um cara bom, fica dando
muita atenção, não. Essa igreja, rapaz, você é muito bom, essa igreja que não presta, essa igreja que não te compreende. Irmãos, muitas vezes, o que Deus está querendo fazer conosco é fazer entender que nós precisamos estar inteiros ali, inteiros naquela relação, inteiros como de fato Deus quer. E foi isso que o Senhor estava trabalhando no coração de Moisés, e não simplesmente ele fazer uma opção de seguir o caminho simplesmente diferente do povo de Deus, daqueles que ele estava seguindo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a fé, meu irmão, a fé que Deus quer desenvolver em nossa vida, é essa fé que atua pelo amor. E ali nós observamos em Moisés a sua disposição a favor daquele povo, e era essa a resposta que Deus queria, essa resposta que o Senhor quer. Se nós tivéssemos no nosso coração essa disposição, mas assim, Senhor, eu poderia seguir o meu caminho sem essa pessoa, eu poderia cumprir o que a tua palavra diz que é o meu propósito sem essa gente, mas eu sei a importância que eles têm para ti e para mim, porque Moisés disse: é o teu povo, Senhor, o povo que tu tiraste do Egito e que agora está aqui no deserto. Essa era a resposta que o Senhor queria de fato. Quando você entende isso, a sua fé está na direção certa. Quando a sua fé é para a relação. Por isso que essa grande lição que nós lemos no capítulo 9, no versículo 23, é a palavra que Jesus Cristo direciona a um pai que está sofrendo pelo sofrimento do seu filho, a um pai que está desesperado, porque na verdade, desde a infância o seu filho sofre, e aí o Senhor diz a ele: se você podes, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, a nossa fé, ela só pode agir pelo amor. É por isso que a palavra de Deus fala que agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, porque é o amor que de fato dá as balizas, o direcionamento para uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade sadia. Essa fé que muitas vezes as pessoas querem, é uma fé para fazer de Deus um serviçal, fazer de Deus alguém que está a seu serviço, não é a fé bíblica, irmãos. Isso é totalmente fora do texto sagrado. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar também uma outra realidade para que a nossa fé seja saudável. Ela precisa atuar pelo amor, ela precisa ter o seu objetivo abençoar outras pessoas. A minha fé não pode ter em mim o seu fim. E esse talvez tenha provocado essa ideia de uma fé que sou eu, e eu é que me utilizo, eu que sou abençoado a partir de mim. Aí quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que não é isso que a fé é. A fé, irmãos, preste atenção, a fé
quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que Jesus Cristo disse que nós tínhamos que estar dispostos a sacrificar? O nosso eu. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a fé saudável, a fé que de fato Deus vai se utilizar em nossa vida para nos conduzir, é a fé que mata eu e ressuscita o nós. É aquela fé que eu não consigo mais me enxergar sem as outras pessoas. Essa é a fé. Não é uma fé individualista, uma fé que busca a sua própria salvação, mas que busca a salvação de todos que estão em seu redor. Foi essa resposta que Moisés deu e que o Senhor realmente atendeu, porque é esse movimento que o Senhor quer ver em nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar está no livro de Ezequiel, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus pega a Ezequiel e leva ele, segundo o texto sagrado, para o meio de um vale de ossos secos. Irmãos, se o primeiro ponto para que a nossa fé seja saudável, seja realmente operante, seja abençoador, é atuar pelo amor, o segundo passo que a gente precisa ter na nossa fé é: a fé não guia Deus, a fé deixa ser guiado por Deus. Porque na maioria das vezes as pessoas se utilizam da fé para tentar dizer a Deus o que ele tem que fazer. Olha Deus, olha o meu marido, olha a minha esposa, olha o meu filho, olha o meu trabalho, olha essa dívida, olha essa enfermidade. A gente começa a querer dar a direção para Deus daquilo que ele tem que fazer. Mas a minha fé, ela só vai se desenvolver de maneira saudável se eu me deixar ser conduzido por Deus. Não sou eu que tento direcionar a Deus, mas eu me deixar ser direcionado por Deus. Não é eu levar a Deus os problemas que eu quero que Ele resolva, mas é eu me deixar ser levado por Deus aos problemas que Ele quer que eu resolva. Porque quando eu sou levado pelo Espírito de Deus, me deixo ser levado pelo Espírito de Deus aos problemas que Ele quer que eu resolva, meu irmão, aí é o caminho correto para a nossa fé se desenvolver. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm dificuldade nisso, porque quando Deus começa a levá-los, existem vários textos, meus irmãos, na palavra de Deus que mostra que o Espírito de Deus nos leva para a gente se inteirar das circunstâncias. Foi assim com Jesus no deserto. É assim que a palavra nos ensina, meus irmãos, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora aqui no livro de Ezequiel 37, a gente pega o Espírito de Deus, pega o Ezequiel e leva ele para um vale. Irmãos, eu fico imaginando que visão terrível deve ter sido aquela. Que coisa espantosa.
um osso, um vale cheio de ossos, que de todos os lados, provavelmente, um campo de batalha, nós não sabemos, que a Bíblia diz que Deus leva ele em espírito, mas leva ele nesse campo, e a Bíblia fala que ele começa a andar, e ele chega a uma conclusão: aqueles ossos não estavam apenas secos, aqueles ossos estavam sequíssimos. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque quando Deus nos conduz, irmãos, nem sempre Deus vai nos levar para um ponto confortável, para uma situação de comodismo, ou de estarmos numa situação de conforto. Não, porque muitas vezes o que acontece é que a nossa fé, ela está buscando em Deus apenas e tão somente os recursos ou a intervenção de Deus para nos fazer viver uma vida confortável. E a Bíblia diz que esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é nos fazer uma vida, nos trazer uma vida confortável, mas é nos fazer mais que vencedores, é nos desenvolver, é nos transformar, como diz a palavra de Deus, naquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, quando Deus vai nos guiar, não fique achando que Deus vai guiar você para um spa. Deus vai guiar você para você estar num resort, num hotel 5 estrelas. Você é o representante de Deus aqui na terra. Não poucas vezes o Senhor vai nos conduzir para termos condições de entendermos a situação da sua maneira correta. E quando você entender a situação da maneira correta, você só vai ter um diagnóstico: Senhor, aqui nessa situação, só Tu podes. Tu é que sabes. Tu é que sabes, Senhor. Porque a pergunta de Deus, quando o Senhor faz o Ezequiel ter a noção da situação, não é para desanimá-lo. Às vezes Deus nos leva a ver a situação de uma pessoa, a ver a circunstância, a ver o problema, e aquilo é tão forte, era pior do que a gente imaginava. A situação, quando você toma pé, você está envolvido. Por isso que Deus quer, não é pessoas que fiquem olhando de longe os problemas, que fiquem dando palpite, que fiquem fazendo um diagnóstico de longe e supondo que de alguma forma determinadas coisas poderiam fazer. Mas Deus pega o Ezequiel, leva ele para o meio do vale de ossos secos, e quando ele chega lá, os ossos não estão secos. A Bíblia diz, não era só um monte de ossos, como diz, cheio de ossos, eram ossos sequíssimos, sequíssimos. E aí é que começa, irmãos, quando Deus te leva a uma situação, e aí é que realmente Deus quer usar a fé, ou Deus quer desenvolver a sua fé, é que você perceba, de fato, nesta situação, não para você se desanimar,
não para você ficar atemorizado, não para você ficar simplesmente estarrecido com aquilo tudo. É porque Deus quer que você participe disso com a fé correta, com a fé certa. Porque qualquer um que olhasse para aquele vale de ossos, irmãos, um monte de ossos, e não era só osso seco. A palavra de Deus fala que os ossos estavam todos misturados. Depois, quando ele começa mais na frente a profetizar, diz que os ossos, é algo assim, irmãos, que nem Hollywood pensou numa coisa dessa. Assim, imagine isso agora, com todos os efeitos que você pode imaginar, isso há, sei lá, 3.000 anos quase atrás. Alguém pensar nisso, imaginar algo. Hoje, quando a gente vê esses filmes, né, com efeitos especiais, a gente nem vê essa ideia ser trabalhada muitas vezes. O máximo que você vê é um monte de esqueleto correndo. Mas o Senhor faz o Ezequiel olhar, e aí ele pergunta, ele se intera, e ele pergunta: ô Ezequiel, podem esses ossos tornar a vida? Irmãos, o que você acha que é assim, possível? Seja sincero. A tua vida, você chegou num ponto da sua vida que você diz assim: isso aqui realmente não tem condições nenhuma, por meio nenhum, só Deus. Essa situação não há nenhum tipo de viabilidade por meios humanos, é Deus. Então, irmão, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, é aí que o Senhor quer trabalhar a sua fé. É nessa situação. Porque às vezes a gente pensa que fé, irmãos, é a gente, não que isso não tenha o seu valor, né? Fé é a gente comprar o nosso carro à prestação. Tem um nível de fé aí, é a gente comprar a casa financiada, ou fé para fazer uma viagem, aí você faz ali os cálculos. Irmãos, nada de errado isso, mas isso não é a fé bíblica. A fé que Deus quer desenvolver em nós, a fé que Deus quer desenvolver em você, essa fé que o Senhor quer te levar a entender que é a ação de fato de Deus, a única coisa que pode fazer a diferença nessa circunstância é a ação de Deus. Então Ele vai caminhar conosco. E aí, o texto diz que o Senhor dá um desafio a Ezequiel. Irmãos, preste atenção. Deixa eu voltar um pouquinho para Moisés. Sabe que poucas pessoas, numa conversa com Deus, conseguiram irritar a Deus, né? Moisés foi um desses. Que Deus começou a conversar com ele: escuta, você vai lá, vai libertar o meu povo. Não, Senhor, não, e não, manda outro. Não, mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito, mas sou eu que faço a língua. Quem é que faz? Sou eu. E aí: não, Senhor, não. Mas espera aí, Senhor, tá, como é que eles vão saber? Me diz. E começou a conversa, que chegou uma hora, irmãos,
que o Senhor ficou irritado com ele. Você já imaginou isso? Aí o Senhor, ele começou a... Olha só, que coisa terrível. Quando ele diz que ele não pode falar, ele tem a língua pesada, alguns dizem que ele era gago, irmãos, ele perdeu a chance de ser curado. Deus disse para ele: ei, Abraão, sou eu que faço. Sou eu que faço, mas ele não, manda outro, arranja outro. Então tá bom, perdeu a chance de ser curado. Às vezes a nossa fé, irmãos, ela está tão embotada nos aspectos que a gente quer ver a viabilidade, e Deus quer nos levar a um outro nível. E aí o que Deus faz? Então tá bom, vou levantar o seu irmão Arão vai ser a sua boca. Irmão, olha o trabalho. Eu vou falar com você vai falar com Arão, e Arão vai falar com o faraó. A burocracia é terrível. É assim que você quer? É esse o jeito que você acha que é a solução? Deus tinha acabado de falar para ele: Moisés, fui eu que fiz, sou eu que faço a língua. Aí irmãos, uma coisa muito tremenda. Ele pede sinal, Deus está falando com ele, o Senhor está mandando. E sabe o que ele pede? Ele pede um sinal. Eu estou mandando você. Então tá bom. O que você tem na mão? Um cajado. Então joga aí no chão. Ele jogou o cajado. Agora, aí quando ele jogou, se transformou numa serpente. Aí ele pega pelo rabo, pega pela cauda. Pegar uma cobra pela cauda não é uma coisa muito inteligente, né? Mas o Senhor manda, ele vai lá, ele pega, pronto. Irmãos, muita gente acha que aquilo foi a fé de Abraão. Não, aquele cajado, na verdade, era o símbolo da incredulidade de Moisés. E aquele cajado, que agora ele se sentia poderoso, um cajado de Deus. Deus estava com ele, mas não, agora o cajado de Deus está na minha mão. Pois eu vou dizer para você, foi o cajado que foi a derrocada. O que impediu Moisés de entrar, o que impediu Moisés de entrar na terra prometida foi o cajado. Porque quando Deus deu a ordem para ele, fere a rocha, primeira vez. A segunda vez, o Senhor disse: fala a rocha. Ele foi lá e com o cajado. Estava acostumado, cajado santo. Não progride, não avança. O Senhor chama ele: vem cá, Moisés. O que disse para você? Fala a rocha. Prepara tudo aí. Porque você não vai ver a terra prometida. Porque você não vai entrar na terra prometida, melhor dizendo. Mas às vezes aquilo que a gente acha que é fé é só o símbolo da nossa incredulidade. A gente quer aquilo para que a gente possa acreditar, possa crer. E aquilo, se a gente não se desenvolver, irmãos, nós precisamos entender aqui, voltando para Ezequiel 37, que esse é o nosso problema, não é saber o quanto Deus pode. Não, tem muita gente que entende que Deus pode, todo mundo sabe que Deus pode, mas é o quanto a minha fé faz eu crer que Deus pode através de mim. Dizer que Deus pode, todo mundo, qualquer pessoa que frequenta uma igreja vai dizer: Deus pode, porque Deus é todo poderoso. Mas isso não muda nada, isso não é fé.
todos nós que estamos aqui, dezenas de pessoas aqui presentes, se eu perguntar para cada um de vocês, todos vão dizer: Deus pode. Mas Deus não quer saber o quanto Ele pode, Ele sabe o quanto Ele pode. Não é o quanto eu percebo do poder de Deus, é o quanto Deus pode através de mim. É isso que faz a diferença. Era isso que Deus queria mostrar a Moisés, e é isso que o Senhor mostra a Ezequiel aqui agora, porque Deus não está em busca de pessoas que creem no seu poder, mas Deus está em busca de pessoas que creem no poder dele, através da gente, através de mim, através de você. Essa é a fé que Deus quer trabalhar. E olha, eu vou dizer a você, muitas pessoas têm uma fé no poder de Deus, mas não naquilo que o poder de Deus pode fazer através dela. Leia Hebreus 11. Hebreus 11 não diz pela fé Deus, pela fé Deus, pela fé Deus, não. Pela fé Moisés, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé, cada vez que ele fala pela fé, fala das pessoas que fizeram. Só que nós queremos, Deus pode, mas não através de mim. Sabe quando você fala isso, pensa assim? Você pensa que Deus, que você é um empecilho muito grande para Deus. Você não vai, não, Deus, Ele consegue trabalhar com todo mundo, menos com você. É uma prepotência tremenda, né? Agora, quando você coloca isso no seu coração, Deus, eu quero essa fé que opera a partir de mim. Eu quero ser aquele que vai ser usado por ti para resolver esse problema. Por isso Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? Podem reviver? O que ele diz? Tu o sabes, Senhor. E aí sabe o que o Senhor fala? Profetiza então. Começa a fazer alguma coisa. Profetiza sobre esses ossos. Começa a falar sobre eles. Diz o que você quer que aconteça. Meus irmãos, se você entender isso, esses aspectos que nós estamos abordando aqui, pode ter certeza em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua fé vai começar a se desenvolver de uma maneira saudável. Não é uma fé que tem eu mesmo como objetivo. Não é uma fé que eu tente conduzir a Deus para o problema e mostrar para Ele, mas eu sou conduzido por Deus para Ele me mostrar a situação, para eu estar compreendendo a profundidade do problema, da situação, estar ali como agente de Deus, e eu me colocar como agente de Deus nessa situação. Através de mim, as coisas começarem a acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é esse o desafio nosso, a partir de hoje, nesses 3 meses que aí restam. Algo Deus quer realizar na sua vida e a partir de você. Eu gostaria de orar com você todas essas sextas-feiras que vão se seguir, para que nós possamos estar caminhando nesta fé, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Se coloque em pé e vamos orar.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse tempo, Senhor, que aqui aprendemos da Tua verdade. Venha abençoar todos os meus irmãos que aqui estão presentes, e aqueles que nos acompanham também lá nas casas e outros lugares, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a nossa fé, meu Deus, atue pelo amor, que não sejamos, ó Deus, pretensiosos de querermos dirigir a Ti, mas que nós nos coloquemos nas Tuas mãos, para que Tu nos conduza aos problemas que Tu quer que a gente realmente seja participante na solução, e que eu me coloque junto com os meus irmãos nessa posição de sermos os agentes da Tua ação, que pela fé nós possamos, para a glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, e todos digam amém, digam graças a Deus.